Olá, eu sou a Carol, uma das pastoras da CB Vida. É muito bom ter você aqui nessa jornada de estudos e hoje vamos dar continuidade ao livro de 1 Coríntios, seguindo do capítulo 7 e finalizaremos em 2 Coríntios 13. Eu gostaria de destacar alguns pontos para contribuir com seus estudos, então anota aí. As cartas de 1 e 2 Coríntios foram escritas pelo apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, uma cidade grega influente e cosmopolita no Império Romano. Corinto era conhecida por sua riqueza, diversidade cultural e intensa vida comercial, sendo um importante centro portuário. A cidade abrigava uma população diversificada, incluindo gregos, romanos, judeus e outros povos, e era famosa por sua tolerância religiosa e práticas morais liberais. Dentro desse contexto, a igreja em Corinto enfrentava uma série de desafios. Era uma comunidade cristã jovem, composta por convertidos de diferentes origens sociais e também religiosas. A cidade era marcada por divisões sociais e práticas imorais, o que gerava tensões internas na igreja quanto à forma correta de viver a fé cristã. Paulo escreveu essas cartas para orientar, corrigir e encorajar a igreja em meio a esses desafios. Ao longo dos escritos de Paulo, observamos importantes considerações sobre diversos temas como questões sobre o casamento e celibato. Paulo responde a perguntas específicas enviadas pelos coríntios sobre questões matrimoniais. O capítulo reflete preocupações com o casamento, o divórcio, o celibato e as relações sexuais. Paulo sugere que, devido à presente crise, possivelmente uma situação de perseguição ou dificuldades iminentes, permanecer solteiro pode ser uma escolha prudente. No entanto, ele não desencoraja o casamento, reconhecendo que cada pessoa possui um dom específico dado por Deus. Ele instrui os casados a não se divorciarem. Faz uma ressalva quanto à separação em caso de descrença, onde o cônjuge não crente deseja partir. Paulo também aborda a liberdade do cristão de permanecer em seu estado atual, seja casado ou solteiro, a servir a Deus. Percebemos que cada capítulo traz uma abordagem significativa e relevante frente a questionamentos pertinentes, não somente àquela época, mas como também aos dias atuais. Veja que Paulo, nos capítulos de 8 a 10, reflete sobre liberdade cristã e idolatria, trazendo apontamentos frente ao consumo de carne sacrificada a ídolos, uma prática comum na sociedade pagã de Corinto. Paulo declara que, embora um ídolo nada seja, os cristãos devem levar em consideração a consciência dos outros. O conhecimento deve ser equilibrado com amor e a liberdade cristã não deve ser exercida de maneira a fazer com que outros irmãos mais fracos na fé tropecem. Ele usa seu próprio exemplo de renúncia, como abrir mão de seus direitos, para demonstrar como os coríntios devem agir para promover a edificação da comunidade, evitando ofender a consciência dos mais frágeis. Além disso, Paulo alerta contra a participação em rituais pagãos e refeições nos templos de ídolos, destacando os perigos da idolatria. Veja que destaquei alguns principais acontecimentos para que você consiga ter uma visão geral do plano de fundo e possa contextualizar, a fim de compreender melhor o porquê das cartas, apontamentos e orientações. Dos capítulos 11 a 14, vemos Paulo dando orientações sobre a adoração comunitária, tratando de questões como o papel das mulheres, a celebração da ceia do Senhor e o uso dos dons espirituais. Ele enfatiza a necessidade de manter ordem e decoro durante o culto, aconselhando as mulheres a cobrir a cabeça enquanto oram ou profetizam e repreendendo a desordem na celebração da ceia do Senhor. Paulo também aborda detalhadamente o uso de dons espirituais, ressaltando que tudo deve ser feito para a edificação da igreja. No famoso capítulo 13, ele exalta o amor como o maior dos dons espirituais, destacando-o como a base para todas as ações cristãs. Paulo discute a doutrina da ressurreição dos mortos, uma questão que alguns em Corinto estavam questionando, isso já no capítulo 15. Ele reafirma a ressurreição de Cristo como o pilar fundamental da fé cristã
e argumenta que sem a ressurreição a fé seria sem valor. Paulo explica a natureza da ressurreição usando a metáfora de uma semente que é plantada e depois ressuscita com um corpo transformado. Ele conclui com uma exortação aos crentes para que sejam firmes e abundantes na obra do Senhor, lembrando-os de que seu trabalho em Cristo não é em vão. Paulo conclui sua primeira carta com orientações práticas, incluindo a arrecadação de ofertas para os cristãos necessitados em Jerusalém, encorajando a generosidade e revelando seus planos de viagem. Ele encerra com saudações e exortações, exortando a igreja a permanecer firme na fé e no amor uns pelos outros. Já na carta de 2 Coríntios, Paulo expressa seu conforto diante de suas aflições e a sua alegria pela reconciliação parcial com a igreja. Após o envio de uma carta severa, possivelmente perdida, ele justifica a sua mudança de planos de viagem, explicando suas motivações pastorais e seu desejo de não causar mais tristeza à igreja. Paulo destaca seu ministério como um ministério de reconciliação e exorta aos coríntios a abraçarem a transformação em Cristo, tornando-se uma nova criação. Ele também compartilha sobre seu sofrimento e dificuldades, como provas de sua dedicação ao Evangelho. Paulo incentiva a igreja de Corinto a participar da coleta para os cristãos pobres de Jerusalém. Ele elogia a generosidade das igrejas da Macedônia, que contribuíram com abundância mesmo em meio à pobreza, e encoraja os coríntios a seguir o mesmo exemplo. Paulo enfatiza que a doação deve ser voluntária e feita com alegria, destacando que Deus ama quem dá com alegria e que tal generosidade é uma manifestação da graça de Deus. Nos capítulos finais de 2 Coríntios, Paulo defende com firmeza seu apostolado contra acusações de falsos apóstolos que questionavam sua autoridade e autenticidade. Ele enfrenta as críticas de que é forte em cartas, mas fraco em presença, afirmando que sua autoridade provém de Cristo e não de aparências exteriores. Paulo relata suas muitas tribulações, sofrimentos e fraquezas, como evidências de sua verdadeira dedicação ao Evangelho, contrastando com a vanglória de falsos apóstolos. Ele também compartilha sua experiência mística de ser arrebatado ao terceiro céu e menciona seu espinho na carne, algo que o mantinha humilde e dependente da graça de Deus. Paulo conclui a carta com advertências finais e apelos aos coríntios para que examinem e retornem à pureza da fé em Cristo, reafirmando sua autoridade apostólica e seu amor à igreja, e apesar de todos os desafios e tensões. As cartas de 1ª e 2ª Coríntios oferecem uma visão profunda dos desafios enfrentados pela igreja primitiva em um ambiente culturalmente diverso e moralmente complexo. Como apóstolo e pastor, Paulo guia a igreja com sabedoria e firmeza, abordando questões teológicas, práticas e relacionais para promover a unidade, a santidade e a fidelidade ao Evangelho. Suas instruções continuam a ser uma fonte valiosa de orientação para as nossas vidas e prática de fé. Eu espero muito que você termine esse estudo repleto de saberes e meu desejo é que você se aprofunde ainda mais nessa intimidade com Cristo. Deus te abençoe muito e que os seus próximos encontros de estudo sejam ainda melhores e mais significativos. Um abraço e até o próximo!